Let's Eu sigo colocando um pouquinho de fermento biológico seco no meu pão de sanduíche, né? Aquele pão de forma que eu faço aqui em casa. Quase toda semana eu faço ele, às vezes eu faço algum outro pra gente não comer sempre o mesmo pão. Mas eu gosto de ter ele pronto porque a gente pode fazer qualquer coisa, né? Ali eu só mostrei o quão fácil é de fazer, que a gente coloca todos os ingredientes. Eu gosto de acrescentar a farinha por último, né? Porque dependendo do dia e dependendo da farinha que a gente tá usando, pode precisar de um pouco menos ou um pouco mais. Por mais que eu coloque um pouquinho de nada do fermento seco biológico, ele é de fermentação natural, né? Mas eu tenho misturado os dois para fazer esse pão, porque eu tinha comentado com vocês que a receita estava ficando muito ácida, de um jeito que estava incomodando pra gente comer, né? Então, assim, eu consegui um equilíbrio de acidez e continua sendo mais agradável para o nosso estômago, né? Mais fácil digestão para o nosso estômago, enfim. Continua tendo os benefícios que a gente procura por ele ficar fermentando por muitas horas e por ter a fermentação natural ali. E também sigo usando a farinha com um pouco da farinha integral misturada, né? Tem sido bom, porque pelo menos eu sinto que a gente tá comendo um pouquinho mais de fibra, mas sem exagero, né? Não misturo muito pra gente não sentir tanta diferença. E eu precisava muito fazer esse pão pra essa semana, porque eu tava com vontade de comer sanduíche natural, sanduíche de frango com salada junto. E porque a gente tem gostado muito de comer umas torradinhas de canela que mais adiante no vídeo eu vou compartilhar com vocês. E para fazer com esse pão fica muito bom, né? Enquanto o pão precisava descansar de qualquer forma, eu nem finalizei ele no mesmo dia. Fui fazer as coisas normais, as outras coisas que eu tinha pra fazer na casa, seguindo a minha rotina mesmo e guardando ali nos materiais que eu tinha feito uma atividadezinha pra minha filha. E vendo o vídeo fazendo essas coisas da casa, depois da semana que a gente teve aqui, que todo mundo ficou doente, né? Começou pelo marido, depois passou pra minha filha e agora tá em mim, mas eu já tô quase 100%. A gente nunca valoriza tanto a nossa rotina, né? As coisas simples e básicas que a gente tem pra fazer. Quando a gente não pode fazer, não consegue fazer, não tem mais força pra fazer, nem ânimo, nem saúde, né? Às vezes a gente reclama do tanto que tem pra fazer ou reclama da rotina, ou reclama do serviço da casa, mas quando a gente não é capaz de fazer, porque alguém da família ficou doente ou porque a gente ficou doente, a gente valoriza muito. Então, é bom, naquele livro que eu tenho compartilhado de vez em quando com vocês, algumas coisas que me chamam a atenção ou que tem feito bastante diferença, assim, coisas que eu acho que vale a pena compartilhar, porque é um livro de dona de casa, né? Tem um capítulo falando só da parte de ficar doente, né? Que tipo, levar o fato de ficar doente, entre aspas, como uma benção, porque força a gente a desacelerar, força a gente a descansar, porque às vezes a gente simplesmente não descansa, principalmente como mãe, e sei lá, dependendo da quantidade de filhos que tem, então a rotina tá sempre indo, né? Aqui em casa mesmo, a gente nunca para, assim, nossa rotina, sempre fazendo, sempre mantendo as coisas. E tem a questão da rotina da noite também, todos os dias. Então,
Várias vezes a gente quer só deitar, só dormir ou só ficar curtindo preguiça, mas a gente simplesmente não faz isso para manter as coisas girando, para manter as coisas em ordem, né? A vida acontecendo. E às vezes é necessário que a gente dê uma pausa. E quando a gente fica doente, né? A gente é forçado a dar essa pausa. E outra coisa benéfica de quando isso acontece é que nos força também a aproximar um pouquinho mais de Deus, porque normalmente a gente ora mais, a gente lembra que Deus existe assim, né? Quando as coisas apertam um pouquinho nessa questão de saúde, porque não adianta se a gente não tá forte, se a gente não tá ali com o nosso vigor, né? Nossa saúde física mesmo para fazer o que precisa, não adianta nada, né? É a coisa mais importante, né? Aquilo que a gente deve prezar mais. Então foi necessário que acontecesse e desacelerar, e a gente simplesmente para tudo que tem para fazer para cuidar de quem precisa. E no caso da mãe, para cuidar de nós. Era o dia seguinte ao dia que eu fiz o pão, né? Então eu só tirei ele da geladeira para ficar em temperatura ambiente, para então finalizar ele. Colocar para assar. Não é bom colocar já gelado direto da geladeira, porque ele não vai crescer tão bem, né? É bom colocar com a massa ainda fria quando é aquele artesanal, aquele redondo, porque a gente consegue uma estrutura muito melhor e um choque térmico muito melhor por ele ser assado em temperatura máxima. E também segura mais os desenhos que a gente fizer em cima dele, né? Mas eu tava limpando ali a nossa mesinha de café da manhã e guardando o devocional. E fica como dica aqui, caso tenha alguém tentando implementar aí o devocional em casa com a família, principalmente tendo criança, que nem sempre a gente consegue ter o nosso devocional pessoal com a criança por perto, né? Tipo, ter o nosso momento com a Bíblia com a criança por perto. Pelo menos eu gosto de prestar atenção, não gosto de ler só por ler assim. Então tem sido muito bom fazer esse devocional infantil, mas que eu e meu marido temos aprendido muito fazendo junto, né? Porque são histórias maravilhosas e totalmente fiéis à Bíblia, vem até com a referência bíblica em cada história. E não é cansativa para a criança, na verdade, nossa filha adora e já serve para nós também, né? Não é algo que eu tive e nem meu marido teve em casa, mas que a gente descobriu a importância e aprendeu a importância de passar para os filhos. Só que talvez a gente não saiba como colocar em prática dentro de casa, e uma das piores formas de fazer é forçar ou esperar que do dia para a noite esse hábito vá funcionar numa casa que isso nunca aconteceu, né? Então a gente simplesmente abre lá o devocional com a história do dia e a gente lê e depois a gente faz a oração em família. E é engraçado que agora que todo mundo já está acostumado, se por acaso eu esqueço de pegar, a filha já pede o devocional, o marido lembra também. Depois à noite eu tenho o meu tempo separado, só meu, com a minha Bíblia. Nem sempre a gente vai conseguir que uma criança pequena fique sentada prestando atenção numa leitura ou num devocional, né? Que às vezes não chama tanto atenção quanto um livrinho infantil. Então, aproveitar o momento da refeição, eu achei que foi uma dica muito boa, porque é claro que eu aprendi isso com outras pessoas que fazem, né? Então, eu decidi testar aqui em casa e funcionou muito bem, porque já tá todo mundo ali na mesa. Então, ao invés de estar, sei lá, mexendo no celular e ouvindo música, que a gente ouve bastante música na hora do almoço, janta, na hora do café da manhã a gente cortou a música e é a hora do devocional. Começou a nascer várias mudas de espinafre no meu vaso de cebolinha. Eu já tinha espinafre plantado nesse outro vaso,
Mas depois que eu comecei a colher ele, morreu. Pelo menos eu achei que tinha morrido. Acredito que eu não sei colher o espinafre da forma certa. Se tiver alguém assistindo que sabe a forma correta de colher o espinafre, por favor, deixe nos comentários. Mas como eu achei que tinha morrido e não estava mais vindo folha, eu arranquei ele todo para plantar depois novamente. Mas antes disso ele tinha ficado bem ramado assim, né? E encostava ali no vaso de cebolinha também. Acredito que deve ter caído sementes, não sei. Mas eu deixei as mudinhas crescerem um pouquinho no meio da cebolinha e transplantei elas para o vaso de espinafre novamente. Deu bastante mudinha. Eu coloquei ali o suficiente para não ficar apertado. E o interessante é que depois que eu coloquei no vaso separado, nasceram outras mudinhas ali no vaso do espinafre mesmo, né? Só que uma do lado da outra. E depois eu esperei crescer um pouquinho e replantei também, né? Coloquei mais espaçada. Detergente de lavar roupas que normalmente a gente usa, hipoalergênico, tem ficado muito caro de comprar no mercado. Então a gente acabou achando mais vantajoso pegar detergente de lavar roupas e a embalagem de 5 litros e outros produtos de limpeza também. A gente comprou tudo online. Na Amazon a gente costuma, às vezes, encontrar umas ofertas bem melhores do que no mercado, né? Só que ficar levantando uma embalagem de 5 quilos todos os dias, porque, né, lavo coisas todos os dias, não é muito prático, principalmente agora no final da gestação. Então, tava só colocando nessa embalagem menor de detergente, que não dá nem 2 litros, pra ficar melhor de usar todos os dias. Eu vou mostrar para vocês duas versões dessa torrada de canela, né? Ou French Toast. Essa primeira opção não é French Toast, porque eu não vou molhar o pão em nada e não vou empanar ele em ovo também. Esse é o jeito rápido, fácil, de quando a gente só quer uma torrada doce rapidinha mesmo, sem dar muito trabalho. E, pelo menos pro meu gosto, eu acho que fatias grossas do pão fica muito melhor, deixa com uma textura muito mais agradável. Então, quando a gente vai fazer assim rapidinho mesmo, porque ali era um sábado e a gente ia sair, só que antes de sair, todo mundo tirou soneca. No fim de semana, ou no sábado ou no domingo, quando coloco minha filha pra soneca da tarde, eu e meu marido, a gente tenta ir tirar a soneca também, porque faz muito bem, né? Pelo menos uma vez na semana. Então a gente escolhe aí um dos 2 dias do fim de semana pra isso, e nessa semana específica foi o sábado, e acordou todo mundo com fome, principalmente eu, e a gente precisava sair, então tinha que ser rápido. Eu só coloquei a fatia bem grossa ali do nosso pão caseiro, na manteiga, bastante manteiga, e depois que ele já fica cobertinho ali na manteiga, eu polvilho açúcar refinado com canela dos 2 lados, né? E aí a gente deixa tostar. E feito assim na frigideira, eu acho que fica muito bom. Dá pra fazer na torradeira também, só que dá muita lambança. E eu tava com muita vontade de tomar um café gelado. E faz tempo que a gente não sai pra tomar um café pronto, porque nas últimas vezes que a gente foi, não foi uma experiência muito boa. A gente gastou muito dinheiro pra não ter gostado daquilo que a gente comprou, né? Não veio algo muito gostoso e muito menos bem feito. Então eu fiz ali um super simples mesmo em casa, só pra matar a vontade, sem precisar gastar muito. Bastante gelo, coloquei um pouco de calda de chocolate
e o café preto sem açúcar em temperatura ambiente. E coloquei para preparar o café solúvel da Alor. Acredito que o expresso, o clássico, alguma coisa assim, é o que a gente costuma comprar aqui em casa, né? E precisa ser feito quente para que o café dissolva, mas a gente joga ali em bastante gelo, né? Com o café preto mesmo. E fiz ali bem simples e bem rapidinho um café gelado. Não é uma opção cremosa, é a opção mais simples, mas ficou maravilhoso e matou a vontade para acompanhar ali nossas torradinhas. Essa sim é a French Toast, porque eu empanei o pão. É diferente da rabanada de Natal, eu já fiz, mas eu não gostei que o pão fica mole, muito encharcado, e enfim, é diferente. E a diferença daquela ali para a primeira que eu fiz é que eu usei um pão diferente, né? Eu usei aquele pão francês caseiro também, que eu sempre faço aqui no canal com vocês. E empanei o pão em ovo com um gole de leite só no ovo, para que o pão não fique encharcado e não fique mole, né? E depois a gente finaliza com açúcar e canela normalmente e frita na manteiga também. Essa é uma receitinha de pós-parto, né? Quase terminando essa fase de preparar o nosso freezer para a chegada da minha filha. E eu mostrei ali no bowl os ingredientes. É uma massa super fácil de fazer, que eu decidi congelar essa torta de frango amanteigada, né? Não é um empadão, mas é primo do empadão. É algo que a gente gosta muito de comer aqui em casa, e por ser algo que cheio de frango, assim, né? Que eu comentei sobre a importância de consumir proteína no pós-parto. Eu achei que seria uma ideia boa, e é algo que congela muito bem por ser uma massa amanteigada. Então ali no bowl tem farinha, açúcar, sal e manteiga. E depois a parte úmida é o fermento natural. Não leva nem água, né? Então é bem simples de fazer. A receita vai estar na descrição para quem tem interesse. A gente pode tanto assar completamente e guardar totalmente pronto já, depois que tirar do freezer, só aquecer e comer. Mas eu preferi congelar assim cru. O recheio já tá pronto, né? Mas eu não assei. Guardei com a massa crua mesmo, e depois a gente só tira do freezer, deixa descongelar na geladeira e coloca pra assar. Eu já congelei várias vezes essa massa sem estar pronta, né? Sem estar recheada, naquela fase ainda enrolada no plástico filme. E depois que eu descongelei, usei normalmente. Mas assim, pronto com alguma coisa, é a primeira vez que eu tô fazendo. Mas eu acredito que vai dar muito certo, sim. Já vi outras pessoas fazendo e comendo, apesar de ser a minha primeira vez. Acredito que não terá tanta diferença de congelar a massa pura. No. You can put. You afraid? E falando de massa amanteigada,
Faz diferença sim, se a gente usa manteiga ou margarina. Não é a mesma coisa, porque se fosse a mesma coisa, não seriam dois produtos, dois ingredientes diferentes. Principalmente quando é uma massa que a base é manteiga, seja de biscoito, seja de torta, né? Tipo massa amanteigada, massa podre em geral, assim. Se pede manteiga, usa manteiga, porque faz diferença tanto na estrutura da massa, na textura da massa e no sabor da massa, porque são gorduras diferentes, a manteiga e a margarina. Essa não foi uma receita como as que eu tenho feito, né, que eu já tava fazendo pra gente comer mesmo, e aí eu só dobrei a receita pra ter a mais pra congelar. Eu fiz só pra colocar no freezer. Então, já tô com muita vontade de comer, né? Mas segurando aí pra gente não assar antes da hora, porque uma ou outra refeição a menos pro pós-parto eu sei que vai fazer falta e vai fazer diferença depois. Foi isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada a você que assistiu. E a gente se vê no próximo. Tchau!